Assistindo ontem ao jogo Brasil e Croácia, ontem, sei lá, assistindo ao jogo Brasil e Croácia, no intervalo todos sabiam que Neymar iria entrar no segundo tempo. Não vou dizer em qual rede de televisão eu estava sintonizado, nem qual foi o cidadão que disse essa frase, porque ele tem de ser bom no que ele faz, cada um com sua especialidade. A especialidade dele é narrar jogos de futebol. O que ele faz, eu não faço, não consigo fazer. Imagine memorizar o nome de todos os jogadores estrangeiros sem errar um sequer nos 90 minutos de jogo. Quer dizer, é uma competência bastante importante. Muito bem. Mas o cidadão, no intervalo, disse que Neymar iria entrar e, comentando com os demais que ali estavam trabalhando, disse: se ele manter Fernandinho, o time ficará mais recuado. Se Fernandinho sair, o time irá mais para o ataque. Não também criticando o trabalho de Fernandinho. Muito bem. Cometeu um deslize gramatical. Como eu disse, não é a área dele, ele não tem de acertar tudo. Qual é o deslize gramatical? Observe que ele começou a frase com se, pensando em algo que poderia ocorrer no futuro. Então nós dizemos que isso é uma hipótese futura. Sempre que houver hipótese futura, a frase iniciada por se, quando, assim que, não importa também qual elemento ou não importam quais são os elementos que estarão no início da oração. O que importa é você pensar, sempre que houver a indicação de hipótese futura e o verbo for derivado de ter, como é que você usa o verbo ter? Você fala, eu tenho coragem de assumir o que eu faço. Como é que você descobre que um verbo é derivado de ter? Com este mesmo tempo. O verbo derivado de ter sempre será terminado em tenho. Então, por exemplo, manter, você diz, eu sempre mantenho a calma. Reter, eu sempre retenho alguma coisa. Entreter, eu sempre entretenho as crianças. Agora, por exemplo, já o verbo comprometer-se, você não diz eu me comprometenho, você diz eu me comprometo. Então ele não é derivado do verbo ter, ele não entra nesta explicação de hoje. Então, o verbo ter, você diz eu tenho. Você descobre que um verbo é derivado de ter por essa terminação. Mantenho, retenho, entretenho. Agora, pense, como é que você usaria a hipótese futura para o verbo ter? Você diz se eu ter coragem no futuro ou se eu tiver coragem no futuro? Quando eu tiver coragem no futuro. A hipótese futura do verbo ter é tiver. Portanto, todos os derivados de ter, numa hipótese futura, têm de ter esta terminação, tiver também. Portanto, o narrador do jogo de ontem, já disse, não importa o nome, não importa a rede, não foi uma rede só que apresentou o jogo, disse, se o Tite manter Fernandinho, não é esta estrutura gramatical. É uma hipótese futura. Manter é derivado do verbo ter, portanto a terminação tem de ser tiver. Se ele mantiver Fernandinho no time, não sei. Aí a outra história já é futebol, já não é a minha área. O mesmo acontece com o verbo por e os seus derivados. Já falamos sobre isso aqui. Por, aliás, agora nem precisa pensar no verbo derivado, porque todos os verbos terminados em por são derivados de por. Eu falo isso também porque esses dias, lendo na internet, passando e-mails e tal, aí veio a propaganda de um clube de vinhos anunciando: propomos que você faça a seguinte compra. Propomos, certinho. Certo? Agora, suponhamos que ele tivesse usado o verbo repor para indicar no passado que a ação foi feita. Como é que ele faria? Repomos o nosso estoque? Não. O passado tem de ser repusemos o nosso estoque, porque o verbo por também é pusemos. E a hipótese futura do verbo terminado em por sempre será puser.
se ele puser o Fernandinho, se ele repuser o plantel, se ele depuser perante o juiz. Então, resumindo, hipótese futura para o verbo ter e derivados. A terminação tem de ser tiver. Hipótese futura para o verbo pôr e todos os seus derivados. A terminação tem de ser puser. É isso aí. Até a próxima. Boa semana a todos.